Falar um pouco sobre o nome favorito de Deus. Essa data ela é muito especial porque quando a gente lê os evangelhos, na verdade, quando você lê a Bíblia inteira, no Antigo Testamento não era tão comum Deus ser chamado de Pai. Deus ter as pessoas o chamarem com esse relacionamento tão íntimo, com essa nomenclatura tão íntima que era de pai, apesar de que aparecia no Antigo Testamento várias vezes também essa menção, mas aparecia que ele era o pai da nação de Israel, que ele era o pai dos filhos de Israel, que ele era mais como um pai da nação em geral. Mas quando a gente vê os evangelhos em Jesus e o Novo Testamento, você vê que essa nomenclatura, esse nome pai, ele é usado muito mais vezes, ele é muito mais enfatizado. Então hoje até coloquei um texto no meu Instagram falando que o nome favorito de Deus é Pai. Vamos repetir isso comigo? 1, 2, 3 e... O nome favorito de Deus é Pai. E na verdade, se você lê a Bíblia, existem vários nomes que descrevem a Deus, que vão representar a Ele, que vão ser adjetivos de quem Ele era, ou que vão falar daquilo que Ele é num geral, tá? Eu separei alguns aqui, de repente você lendo a Bíblia e já viu assim, que Ele é Senhor dos Exércitos. O que significa isso? Que em todas as batalhas, a gente não batalha sozinho, mas é Deus que batalha conosco e por nós, amém? Glória a Deus por isso, porque se algumas batalhas dependessem somente de nós, a gente provavelmente sairia derrotado, mas Ele é o Senhor dos Exércitos, e se a gente anda debaixo da vontade dEle, é Ele que vai à frente da gente nas batalhas. Então é maravilhoso poder contar com Ele como Senhor dos Exércitos, é um dos seus nomes. Um outro nome que a Bíblia também sempre apresenta, Ele é El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Quem aqui não precisa, Tuca, de um Deus todo-poderoso, especialmente quando estamos fracos, quando estamos cansados, quando precisamos, já mencionei, vencer alguma batalha, como precisamos de milagres, quando precisamos do sobrenatural. E isso a gente precisa se apegar porque não servimos a um Deus fraco, mas servimos a um Deus que tudo pode, amém? Jó, né, não sei quem conhece a história, ele tem a vida dele virada de cabeça para baixo. Em determinado momento ele vira para Deus e fala: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos será frustrado. Então ele se apega em algum momento nessa verdade de que Deus é todo poderoso, que Ele tudo pode, que não há impossíveis para Deus. E eu amo essa faceta do nome de Deus, a gente se apega a ela muitas vezes, mas Jesus mostrou algo ainda mais excelente. Outro nome que a Bíblia fala, definindo Deus, chama Ele de El Roi, que significa o Deus que me vê. O Deus te vê na vitória, o Deus te vê na derrota, o Deus te vê sozinho, o Deus te vê no meio da multidão, o Deus te vê quando ninguém vê. Então é maravilhoso, tá? Não estou desmerecendo nenhum desses nomes. Outro nome que a Bíblia vai falar é Jeová Jireh. Ele é o Deus da nossa provisão, o Deus que provê, o Deus que sempre supre, o Deus que sempre proverá. E eu e você precisamos disso. Ele dá o pão nosso de cada dia, Ele nos dá o fôlego de vida, Ele nos dá ideias, estratégias, Ele nos dá os pensamentos, Ele que nos dá tudo, igreja. Então é claro que precisamos de Jeová Jireh, um Deus de provisão sobre nós. Posso ouvir um amém? Porque essa é uma das características de Deus. Tá? Tudo isso é maravilhoso. Outro nome que Deus se apresenta é Jeová Rafá, que é o Deus que sara. Quantas vezes quando a gente se achega diante dele, é essa manifestação dele que precisamos. Um Deus que sara feridas, um Deus que sara o passado, um Deus que sara o nosso interior que às vezes está bagunçado, um Deus que sara a nossa cabeça que às vezes está meio confusa. Por vezes, Jeová Rafá que eu vou orar e falar: responde a minha oração, Senhor, sara meu coração, sara minha amargura, sara minha falta de perdão, sara essa dor que não sai de jeito nenhum. E Ele faz isso. Deus é um Deus que sara as nossas feridas. A Bíblia também apresenta Ele como Jeová Nissi, que significa Deus é a minha bandeira, Ele é a minha representação, Ele é aquele que me marca, Ele é aquele ao qual eu tomo nome. Maravilhoso! Outro nome de Deus é Jeová Shalom, que é o Senhor é paz, o Deus de toda paz, o Deus que nos cobre de paz, nos reveste de paz, mesmo em meio a uma tempestade. Eu amo um salmo de Davi que fala assim, ele fala: Senhor, eu estou rodeado pelos meus adversários.
E aí ele continua e fala, mas em paz eu me deito e logo adormeço. Peraí, parece meio contraditório. Como é que você está cercado de adversários e ainda assim deita na cama e consegue dormir logo? Às vezes a gente está com umas contas atrasadas, com alguma questão na família, com alguma coisa nos preocupado com a nação, preocupado com a cidade, e a gente já não dorme direito. Mas Davi nos lembra que quando Deus é a nossa paz, Ele nos acompanha. Amém, gente? Quando Deus é a nossa paz, a gente pode descansar nele. Então, estou só te dando uma introdução de vários nomes que aparecem na Bíblia para Deus. Outro nome que aparece, que é muito importante, é Yahvé, né? Ou Jeová na tradução, que significa o grande eu sou. É como Deus se apresenta muitas vezes no Antigo Testamento. Moisés pergunta, quem é você? Quando eu for falar para os outros de você, quem é você? Fala que o grande eu sou, que Yahvé te enviou. O que significa eu sou? Né? Parece, qual é o teu nome? Ah, meu nome é Dani, meu nome é Luiz, meu nome é Fátima. E quando Deus se apresentou, Ele falou, eu sou o que sou. Ou seja, Ele é tudo que precisamos, amém? Ele ali está falando uma resposta que é profunda no seu nome. Ele é tudo que precisamos, Ele é tudo que nós devemos querer, Ele é tudo que nos basta. Quando Deus se apresenta como eu sou, Ele está falando tudo que há de necessidade está suprido em mim. Todos esses nomes estão nessa característica de Deus. E cada nome carrega uma faceta do ser de Deus, né? O nosso problema, o que a gente não pode fazer é pegar uma faceta de Deus e falar, Deus é o Deus que cura. E só falar isso, Deus é o Deus que cura, que cura, que cura, que cura, e esquecer que Ele faz um monte de outras coisas. Porque senão a gente cria uma caricatura de Deus. Quem aqui já viu aqueles caras que ficam geralmente em parque de diversão fazendo caricatura? No Instagram, né? Às vezes passa um videozinho. O que eles fazem? Eles vão pegar o Mateus, vão desenhar e aí vão fazer ele com um bigodão, com uma sobrancelha bem grossa. Eles vão destacar alguma parte do corpo dele e fazer uma caricatura dele. Não é exatamente ele, mas se parece com ele. Muita gente faz isso com Deus. Eles pegam uma característica que é verdadeira dele. Por exemplo, Deus é abençoador. Deus é Jeová Jireh da provisão. E transformam Deus como se ele fosse somente isso. E esse é o perigo, tá? Quando a gente abraça o Evangelho, eu sei que vocês estão aqui para crescer no Evangelho, crescer em Deus, nós precisamos abraçar Deus por completo. Posso ouvir um amém? E não pegar as características que a gente gosta. Porque senão quando a gente chega na parte que Deus gosta, que a gente se arrependa, que a gente se volte a Ele, a gente fala, não, isso aqui não cabe na minha caricatura. Então cuidado, porque cada nome carrega uma faceta do ser de Deus, mas a gente precisa abraçar Ele por completo. Mas aproveitando hoje, eu quero ousar dizer e usar uma licença poética para dizer que o nome favorito de Deus é Pai. Em hebraico se chama Abba. Fala assim comigo, Abba. Né? Não é ficar na aba de ninguém, não é aba desse tipo de coisa. Mas o nome de Deus, se você, quem assiste a série The Chosen, né? Você diversas vezes vê eles falando Abba, que significa Pai. E isso marcou muito meu coração preparando essa palavra. Repete assim comigo, o nome favorito de Deus é Pai. Vamos lá como quem crê, gente. O nome favorito de Deus é Pai. Então, como eu falei, no Antigo Testamento aparece Deus como Pai algumas vezes, umas dezenas de vezes, 20, 30 vezes, se eu não estou enganado. Mas a partir dos Evangelhos, Jesus chama Deus de Pai por mais de 150 vezes. Então, você precisa ver que há uma ênfase maior nessa característica de Deus que Jesus está destacando. E no Novo Testamento inteiro, né, aí pega as cartas e tudo mais, essa expressão Pai aparece de mais de 250 vezes. Então, se você pega o Sermão do Monte, que foi a primeira pregação de Jesus, o que ele fala? Quando você orar, ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando você jejuar, não precisa ficar desfigurado, porque antigamente a galera jejuava e aí não tomava banho, ficava parecendo um morto, queria aparecer que estava jejuando. Ele fala, não, quando você jejuar, jejue em secreto. E o teu Pai que vê isso, ele vai te recompensar, ele vai te visitar. Então, Jesus ele vai ensinando sobre o Pai durante os Evangelhos. E a gente vai ver muito isso no texto que eu falei. Tuca, coloca ali Mateus 6, do 9 ao 15. Eu acho que todos nós conhecemos essa oração, tá? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, mestre, ensina-nos a orar.
Jesus, ensina pra gente uma oração da boa. Jesus, ensina pra gente uma oração forte, sabe, Renan? Perguntaram pra ele. E ali, Jesus ensinou assim, vamos ler junto? Vamos lá, vou contar até 3 e a gente lê junto. 1, 2, 3 e... Vocês devem orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode seguir aí, Tuca. Aí eu vou terminar aqui. Pois se perdoarem as transgressões um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Pronto, até aí, depois ali ele vai falar sobre o jejum, sobre a oração e tudo mais. Mas alguém aqui não conhecia essa oração? Todo mundo conhece essa oração, né? A oração que a gente até apelidou como a oração do Pai Nosso. Eu fico me perguntando, às vezes quando eu vou orar, a primeira coisa que eu vou e que eu quero encontrar não é Deus Pai. Porque muitas vezes quando a gente vai orar, a gente é movido por um ímpeto de necessidade, por um ímpeto de falta, por um ímpeto de desejo de algum tipo de coisa. Às vezes quando eu vou orar, e eu preciso confessar, eu vou orar ao Deus das finanças, falando, Senhor, me ajuda nesse mês, me ajuda nos próximos meses. A gente está dando passos para encontrar um outro lugar e várias vezes eu vou orar, Biel, e eu tenho ido orar diante do Deus de milagres. Senhor, toca o coração desse proprietário, daquela proprietária, para eles aceitarem uma oferta indigesta para a gente poder ir e tudo mais. E não é a primeira coisa o Pai. Às vezes, né, a gente vai orar e até nas igrejas a gente fala, Deus do impossível, Deus do sobrenatural, a gente quer a tua presença aqui, realmente queremos. Mas, quando Jesus foi ensinar pra gente como a gente deveria orar, como se aproximar de Deus, ele falou, quando vocês forem orar, fala, Pai Nosso. Vocês conseguem entender o poder que há nisso? Ele estava falando, olha, todas essas coisas são maravilhosas, mas tudo isso está nas mãos do Pai. Se tivermos Deus como Pai, se tivermos a visão certa de como Deus Pai é, isso vai suprir tudo que precisamos, igreja. Nada é mais poderoso do que a figura de Deus Pai sobre nós. Se a gente lê essa oração, olha o que ele está falando. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Então ele está falando, Pai, o nome dele é santo e agora toda a família tome o seu nome. Qual é o sobrenome de vocês? Sobreira. Do Biel também é Sobreira. Então o teu nome Sobreira é porque o dos teus pais é Sobreira. Sobreira? Que nome? Sobreira. Tá certo, né? Diferente. Hã? Não? Diferente, Sobreira. O que significa? Tem algum significado? Veio de Portugal. Depois a gente coloca no chat GPT e descobre. Mas o Biel tem esse sobrenome porque havia sobre seus pais. Então ele está falando assim, Pai, nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. E aí quando nós entramos na família de Deus, essa santidade que há em Deus agora passa a estar sobre nós também, amém? É a santidade dele que nos santifica. Então ele está falando, se eu vejo Deus como Pai, a santidade que há nele, porque sou parte agora da sua família, também está sobre mim. Então, quando Deus é meu Pai, eu sei de onde vem a minha vitória contra o pecado, Deus. Quando Deus é o meu Pai, eu sei porque eu sou separado desse mundo. Eu sei porque agora eu sou colocado de lado como se fosse alguém somente dele. E aí ele continua orando, ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Ou seja, ele está falando, me guia na tua vontade, me guia, me dá direção. Quando Deus é nosso Pai, a gente não anda mais perdido. Posso ouvir um amém? Direto o Timóteo quer fugir, gente. Direto, todo dia eu livro ele dele mesmo. Né? Se tu olhar a testa dele, tá um roxinho ali que esses dias ele aprontou. Mas a gente tá o tempo todo, pega ali aqui, corre ali, segura ali, tudo mais. Porque é o Pai que dá a direção. É o Pai que traz esse cuidado. Então se nessa noite você sair daqui sabendo com a certeza inabalável que Deus é o teu Pai, vai haver direção sobre a tua vida, amém? Vai haver sabedoria, vai haver a vontade de Deus sobre a tua vida. Jesus continua orando e fala, Pai,
dá-nos o pão de cada dia. Então, às vezes, a gente vai diante de Deus só para pedir milagres, só para pedir recursos, só para pedir finanças, mas se nós realmente crêssemos que Ele é o nosso Pai, a gente descansaria, sabendo que pai nenhum deixa o seu filho passar necessidade, amém? O Evangelho de Lucas vai falar assim: se vocês que são maus, se um filho de vocês pedir pão, quem vai dar pedra a ele? Ninguém, né? Por mais que você seja um pai horrível, aqui eu conheço a maioria dos pais, vocês não são, mas Jesus está ensinando, se vocês que são pessoas e mais, se um filho de vocês pede pão, quem vai dar pedra? Ninguém. Se algum filho de vocês pede peixe, quem lhe daria uma cobra? Ninguém, né? Meu Deus, coisa... Quem pensaria isso? E aí Deus fala, quanto mais o vosso Pai Celestial vos abençoará, cuidará de vocês, suprirá todas as suas necessidades. Eu não sei se vocês já estão entendendo, se o teu espírito está aberto, mas é do Pai que vem o nosso pão de cada dia, amém? É de Deus que vem o nosso cuidado, é de Deus que vem o suprimento. Então cuidado, não se desespera, não busque só essa característica de Deus que muitas pessoas enfatizam, mas saiba que se Ele for o teu Pai, Ele vai prover o pão sobre a tua vida. Timóteo não acorda pensando, caramba, será que hoje eu vou ter comida? Os pais deles dão um jeito, né? A mãe ainda mais, que ele ainda está no TT, mas os pais dão um jeito. Então nessa noite eu quero te lembrar, se você está meio desesperado aí, o Pai é aquele que dá um jeito em nossas vidas, amém? Só precisamos ouvi-lo, só precisamos nos alinhar à sua vontade, mas é o Pai que nos alimenta. Depois Jesus ele fala assim, perdoa as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofendem. O perdão vem do Pai. Irmão, talvez um empregador, o teu patrão não vai te perdoar. Talvez o policial não vai te perdoar se você passar acima do limite de velocidade, se você cometer um crime. Com certeza o pessoal aqui do hotel, se a gente não pagar o aluguel, eles não vão perdoar o mês que passou, porque eles são gentis. Com certeza a escola do teu filho não vai perdoar se você deixar de pagar. Mas sabe quem normalmente perdoa com facilidade? Os pais. Se tivermos essa revelação de que Deus é o meu Pai, nós temos acesso ao perdão, amém? Direto, o Tim estressa a gente, estressa na correria do dia a dia, aí ele vira e fala, papai. Não, primeiro ele fala, oi, aí fala, papai. Aí eu vou, abraço ele, beijo ele. Porque esse é o coração do Pai, o Pai perdoa. Então nessa noite, por mais que você possa estar aqui meio sujo, meio bagunçado, meio distante deles, se você se voltar ao Pai, há perdão sobre a tua vida, amém? Jesus ele está ensinando tudo isso nessa oração, ele fala, Pai, depois ele fala aqui, livra-nos do maligno, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Gente, é do Pai que vem proteção, é do Pai que vem cuidado. Ele está falando, Pai, pelo amor de Deus, aquilo que for tentação e eu não ver, me livra. Aquilo que for maligno e eu não conseguir discernir, me salva. É o Pai que faz isso. Então nessa noite você precisa se abrir para Deus Pai. Posso ouvir um amém? Porque nele há tudo isso. Porque nele há esse cuidado sobrenatural. Jesus poderia falar, olha, quando você for orar, ora assim, Deus top das galáxias, que vence todas as guerras, nunca perderá, que vai me abençoar de manhã, de tarde, de noite. Ele falou, quando você for orar, fala, Pai. Isso é muito constrangedor, gente. Ele simplesmente ensinou isso. Só que aqui eu quero abrir um parênteses, porque ele ensina a gente a orar o quê? Pai Nosso. E aqui tem um cuidado, porque o Pai não é só teu. Né? No Evangelho, na igreja, quando a gente entra no reino de Deus, Jesus fala, olha, Pai Nosso que está nos céus, então é no coletivo. Ele fala, perdoa-nos, ou seja, é no coletivo. O pão nosso é no coletivo. Livra-nos do mal. Então ele está sempre falando do coletivo. Então se você escolheu Deus, o nosso Deus como seu Pai, isso é maravilhoso. Você pode se abrir a Ele como Pai. Só que tem um parênteses que às vezes é desafiador. Não podemos escolher os nossos irmãos. Às vezes, uma pessoa que você gostaria que ficasse bem longe, Deus está encontrando ela, está alcançando ela, e Ele quer que você celebre por isso. Posso ouvir um amém, gente? É isso que Jesus fala, ame os teus inimigos. Senhor, mas o meu inimigo, você não está entendendo? Quer me matar, quer me fazer mal, me perseguiu.
Ele está te falando para ter relacionamento? Não necessariamente, mas ele está te falando que você deseje que essa pessoa tenha um encontro com o Salvador, amém? Que você consiga abençoar a vida dela, falar, Senhor, essa pessoa está me fazendo mal, mas que o Senhor a abençoe. Jesus, quando foi crucificado, o que ele falou? Perdoa-nos porque eles não sabem o que estão fazendo. Então ele ainda abençoou os seus inimigos, abençoou aqueles que o feriam. Então, gente, cuidado, tá? O evangelho não é uma mensagem para você caminhar sozinho, né? Caramba, o evangelho é maravilhoso, eu amo Jesus, é Jesus e eu para sempre. Beleza, até aí. Mas a verdade é Jesus, você e mais as pessoas de Deus ao seu redor, né? Mais a igreja que ele te colocar, mais a família que ele te colocar. Nossa fé não pode ser sozinha. Amém? Então isso é maravilhoso. Então, falando sobre pai, né, hoje, Deus falou muito comigo sobre isso em relação à palavra de hoje. Esse é o nome favorito dele. Podermos chamá-lo de pai, Dani, é um privilégio sem igual. E eu sei que isso pode ser meio desafiador, porque teve gente que teve pais maravilhosos, teve gente que teve pais mais ou menos, teve gente que teve pais horríveis, teve gente que teve pai ausente, teve gente que nunca nem conheceu o pai. Só que o cuidado é não transferir a imagem dos nossos pais terrenos para o nosso pai celestial, né? Eu quero ser um modelo de pai para o Tim, mas eu quero que, além das minhas falhas, ele consiga ver um Deus perfeito. Além das minhas limitações, ele saiba que há um pai que não há limites para ele, que não há limites para a sua bondade, para a sua grandeza. Eu sei que meu pai, o Luiz, que são os meus pais, fizeram tudo para tentar me dar o melhor, suprir o melhor, mas até naquilo que faltou neles, eu preciso entender que em Deus não há falta, amém, gente? Nossos pais podem ter tentado, alguns podem ter tentado bem pouco, alguns podem não ter tentado, mas Deus Pai, Ele se aproxima da gente dessa forma. Então, qual é o plano de Deus, Bruno? Por que Jesus apresenta Deus como Pai? Porque o plano de Deus sempre foi a família. Não há nada mais precioso para Deus do que família, né? No Éden, ele estabelece a primeira família, Adão e Eva. O primeiro milagre de Jesus aconteceu o quê? Nas bodas de Caná da Galileia, que foi um casamento. Então estava rolando uma constituição de uma família. Jesus estava lá celebrando e faz o seu primeiro milagre. Então o plano de Deus é que numa família tenha um pai glorificado, uma mãe glorificada e filhos glorificados. Vamos repetir isso? Pai glorificado, mãe glorificada, filhos glorificados. Não tem nada mais radical do que você pode fazer nos dias de hoje do que amar a tua família com tudo que você tem, amar a Deus com tudo que você tem. Isso por vezes irrita a sociedade e isso com certeza irrita o poder das trevas. Talvez você não seja tão consciente disso, mas Satanás e seus demônios investem diariamente para destruir os laços das nossas famílias. Para que haja confusão, para que haja briga, para que pais não se falem com os filhos, para que marido não fale com a esposa não fale com o marido, para que cada vez mais a nossa intimidade se percam, para que casais parem de ter relacionamento sexual. O Satanás, ele investe para destruir as famílias, porque ele sabe que uma família estabelecida em Deus é uma bomba na mão do Senhor, amém? Então isso é muito importante. Quer ver você ser super revolucionário? Experimente falar que, cara, eu não bebo. Numa rodinha de gente que se droga, fala, eu não me drogo. Numa rodinha da galera que acha ok corrupção, fala, cara, eu não me envolvo com esse tipo de coisa. Experimenta. Eu tinha um amigo que ele estava tão cansado de falar, não, cara, eu não bebo. Aí o pessoal sempre vinha, por que você não bebe e tal, não sei o que. Ele fala, não, é que eu sou da igreja e tal, e eu não estou fazendo isso. Aí ele falou, sabe o que eu fiz? Eu falei, não estou bebendo hoje. Aí ele falou, ninguém me questionava mais, ninguém me perturbava. E aí ele deixava eu ir em paz. Mas enfim, só uma coisa que ele me contou, eu morri de rir, que eu falei, cara, que diferença, né? Que importância as pessoas dão para isso. Mas, ser revolucionário de verdade é falar, Jesus, eu estou contigo até o final. Isso pode ser a coisa mais radical nos nossos dias, porque as pessoas estão cada vez mais abertas para as milhões de coisas. Vocês viram, né? Um influenciador bem famoso denunciou a adultização de crianças. Quem é que viu isso, né? Tá bombando nas redes sociais. Mas, se você abre o teu TikTok, se você abre o Instagram, isso tá normalizado.
Isso está super normalizado. Por que as pessoas não se levantavam antes? Porque cada vez mais as coisas moralmente estão se afrouxando. Então eu estou te desafiando nessa noite a seguir a Jesus, porque seguir Ele é ir na contramão do mundo. Seguir a Jesus é muitas vezes ir na contramão do nosso próprio eu, Gabi. Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero realizar, aquilo que minha carne grita para eu fazer, porque eu sigo a Ele, eu controlo. Porque eu sigo a Ele, eu sou livre para dizer não para aquilo que desagrada o meu Deus. E aí você pode falar, Bruno, então eu estou longe do plano de Deus porque minha família não está muito glorificada não. Minha família está mais horrorizada, está num outro extremo assim. Gente, uma família glorificada, eu não estou falando de uma família perfeita. Não estou falando de uma família que nunca discute, que nunca tem questões onde se bicam, que nunca tem coisas que precisam se acertar. Não, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou falando é que quando briga, um não xinga o outro até a morte, um não puxa a peixeira. Como é que é, Inês? A peixeira, né? Não sei porque que eu olhei para você e lembrei isso. Não puxa a peixeira para o outro e fala, acabou, vai acabar eu e você, já era. Mais uma briga entre pai e filho, onde o pai não amaldiçoa o filho, onde o filho não amaldiçoa o pai, onde a gente, caramba, mesmo no meio dos desafios você consegue falar, caramba, tá ali alguém que é amado por Deus. Está ali alguém que é amada por Deus. Está ali alguém que tem um monte de defeito, mas Jesus ama o tanto quanto me ama. Vocês estão entendendo até aqui? Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é se revelar através das famílias. E eu quero profetizar que aqui, a partir de nós e das muitas famílias que se achegarão, nós vamos ser luz do mundo e sal da terra, amém? Vão poder olhar para a nossa família, ver coisas imperfeitas, ver coisas desajustadas, mas falar, Deus habita naquela casa. A presença de Deus está sobre eles, né? O que é ser glorificado? É quando a glória de Deus cobre as nossas falhas. Caramba, tem falha, caramba, tem erro, mas a glória de Deus está sobre aquela casa, a glória de Deus está sobre essa família. Eu posso sentir o Espírito Santo de Deus aqui, eu quero profetizar nessa hora. Pai, toca as famílias aqui representadas, toca até aquelas que não estão aqui nessa noite, nesse culto, mas visita que sobre as famílias dessa casa hajam pais glorificados, mães glorificadas, filhos glorificados que vivem para Ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Se você crer, dá uma salva de palmas a Ele, amém? Aleluia! A gente tá montando as coisas do reininho e aí eu fui na Calunga ontem ou anteontem comprar, né? Umas coisinhas lá, massinha, pasta, folha para as crianças. E aí, enquanto eu tava correndo atrás do time pela loja inteira, eu ouço 3 funcionários falando, o que você vai fazer Dia dos Pais? Aí uma fala assim, uma moça falou, amanhã eu não tenho algo, amanhã ou domingo, né? Ela falou, eu não tenho nada para comemorar. Aí eu falei, caramba. Ela, meu pai foi horrível na minha vida, abandonou a gente. Aí viraram para um outro e falou, e aí, maluquinho, tudo bem? E aí, você tem pai? Ele falou, não. Aí ele, mas eu tenho um padrasto que foi muito bom na minha vida, que me ajudou, que cuidou de mim e tudo mais. E aí a pessoa falou assim, olha, se você está estragado, metade disso, como é que ela falou? Até anotei, metade disso é o que ele fez ou deixou de fazer para você. Caramba, que forte. Eu ouvindo aquela conversa e eu correndo atrás do Tim, tentando ser um bom pai para ele. E aqui, deixa eu abrir um parênteses para nós homens. A figura de pai é insubstituível, amém? Há sobre nós uma responsabilidade muito grande. O que nós somos é exemplo para os nossos filhos. A maior crise da nossa sociedade talvez seja da figura paterna, da figura não autoritária, não uma figura machista, não é isso que eu estou falando, mas uma figura de autoridade de pai, pai dá destino, pai cuida, pai provê. Lembra? A gente viu aqui na oração do Pai Nosso, pai protege, pai dá direção, pai perdoa, pai caminha junto. Então que no nome de Jesus que possamos, né, especialmente para aqueles que já têm família, o teu papel de pai é ser um exemplo na tua casa. Posso ouvir um amém? Mesmo nos meios das nossas falhas, é trazer a nossa família para o centro da vontade de Deus. Aqueles que vão constituir família, saiba que é a maior responsabilidade e o maior privilégio. Sabe o que parte do meu coração? Eu estava vendo um vídeo, né, de uma mulher na China, ela vendendo uma comida, Adri, e aí ela com um bebê no canguru e uma outra criancinha com doente, um frio, e aí o rapaz estava comprando, falou assim, olha, por que você está vendendo isso? Ela, eu preciso de dinheiro para pagar as cirurgias do menino. E aí ele fala, e cadê o pai dele? Aí ele fala, o pai abandonou a gente porque ele é doente, o menino, e as cirurgias consumiam muito dinheiro.
Eu comecei a me quebrantar vendo um vídeo de uma moça lá na China, porque eu falei, homem de verdade não faz isso. A figura do pai, ela nunca abandona. Posso ouvir um amém? Teu filho pode ser a maior tralha do mundo, você continua em oração por ele, você continua estendendo a mão, você continua crendo na mudança. Então, não sei nem porque eu estou falando isso, mas quando eu ouvi essa conversa, mexeu muito dentro do meu interior, porque a figura do pai molda a identidade das pessoas. Se você teve um pai saudável, por mais que a vida te bata de todo que é lugar, isso é uma rocha para você. Se você não teve um pai presente, isso faz muita falta no nosso crescer. Isso faz muita falta na formação da nossa identidade. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que mesmo que os pais naturais tenham sido ausentes, Deus é um pai perfeito que vai suprir toda essa ausência, amém? Deus é aquele que pode preencher tudo em nós. E aí eu vi essa conversa e eu fiquei triste, gente. Porque como eu falei, tem gente aqui que tem pais ótimos. O pai do Mateus, ele já faleceu. Mas, gente, você tinha que ver um homem inteligente. Ele tinha um piano, né? Em casa, a gente ia na casa do Mateus. Ele que te ensinou, Mateus? Um pouco. Você chegava lá no seu Moisés, primeiro que você não ia tomar um café de 15 minutos com ele, que ia virar 1h30, certamente. E aí ele tocava lindamente. Com certeza, isso foi a inspiração musical do Mateus, da Carol, da família dele. A gente pode ter tido pais ótimos, pais ausentes, pais que nem existiram. Mas nessa noite a gente está falando do nosso Pai Celestial. Olha o versículo que eu quero ler, Salmo 27, 10. Coloca aí, Tuca. Diz assim: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Dia dos Pais é um dia, para mim foi super festivo, está sendo o primeiro que eu passo com o Tim. No ano passado eu estava viajando a trabalho. Mas tem gente que é um dia de silêncio. Poxa, meus pais já faleceram. Poxa, eu nunca conheci meu pai. Para algumas pessoas é difícil passar em restaurantes, ver famílias celebrando e elas falando, eu não tenho mais essa figura ou nunca tive essa figura. Mas há esperança para nós. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Posso ouvir um amém, pessoal? É sua palavra, é sua promessa. Outro versículo está em Isaías 49, 15. Ele vai até além. Consegue jogar ali, Tuca? Ele fala assim: será que haverá uma mãe que pode se esquecer do seu bebê que ainda mama? Gente, as mães que estão aqui, né, sabem, o bebê que mama tá ali em você o tempo inteiro. O Tim me ama, mas ele ama muito mais a Rita, eu acho, pelo menos nesse momento. Aí ele fala, haverá uma mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de vocês. Essa é a promessa de Deus pra gente. Essa não é a promessa, Clara, do Deus só Senhor dos Exércitos, do Deus Senhor dos Milagres, do Deus que abriu o mar vermelho. Essa é a promessa do Deus Pai pra gente. Ainda que nos falte pai e mãe natural, Deus permanece conosco. Posso ouvir um amém, gente? Essa promessa é maravilhosa sobre nós. Então não sei a história de todo mundo, sei de algumas pessoas, mas eu tenho certeza de que Deus pode escrever em nós uma nova história. Quando eu vi aquela história na Calunga, tudo que eu falei, eu fiz uma oração silenciosa, eu falei, Pai, alcança essas pessoas. Pai, revela o teu amor para eles. Porque o amor de Deus é maravilhoso. Jesus, se você ler a Bíblia, João 3,16, um dos versículos mais conhecidos, fala, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê, se você o recebe, se você se entrega a Ele, você recebe também vida eterna. Mas ali, ao falar de Jesus, fala que Deus enviou seu Filho unigênito, ou seja, Filho único. E depois, se você ler as cartas, né, vai dizer que Jesus se tornou o primogênito. O que é primogênito? O primeiro da família. O primeiro entre muitos irmãos. Então Cristo, que era um filho unigênito, única espécie, aquele que veio do próprio Deus, ele nos apresentou o Pai, mas além de apresentar o Pai, por quem aqui já teve um amigo que você falava, nossa, os pais dele são super legais, né? Já tive amigo que eu falava, caramba, os teus pais são bem legais, nossa, teus pais fazem isso, fazem aquilo. Jesus poderia apresentar pra gente o Pai e falar, esse é o meu Pai, olha como ele é maravilhoso. E você fala, putz, ferrou, meus pais não são nada legais, e como é que eu tenho acesso a ele? E será que ele vai ser sempre o meu tio e nunca o meu pai? Não.
Jesus nos apresenta o Pai, Jesus fala desse Pai maravilhoso, mas Ele não para por aí, Ele nos traz para dentro da família, Nath. Ele nos insere no meio dessa família. Ele abre as portas e fala, agora o meu Pai é também Pai de vocês. Pode dar um glória a Deus por isso? Agora não é só Deus, Pai, Pai de Jesus, não. É Deus, Pai, meu Pai. Essa é a diferença, gente, de a palavra... A gente pode ler a Bíblia e ela ser simplesmente uma palavra, simplesmente o conteúdo que está ali nela. Você lê, nossa, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas sabe o que é a revelação de Deus sobre nós? É quando você lê, Deus amou o mundo, e aí te dá um estalo assim, Deus me amou. Deus me amou de uma maneira sobrenatural. Já não é mais uma parte da história, já não é mais teologia, já não é mais simplesmente o conceito do que Deus tinha que fazer, porque tinha que fazer, mas de repente esse amor sobrenatural te invade, esse amor sobrenatural te lava, esse amor sobrenatural te preenche de uma forma que é sem igual. Você sabe que Deus amou o mundo, mas você entende, Deus me amou de uma maneira incrível. E é essa revelação do Pai que a gente precisa ter. Não é só saber que Deus é Pai, mas é saber, Deus é meu Pai. Deus é Pai da minha história. Deus é Pai da minha caminhada. Estava conversando com o Dani, ele me ajudou, que meu carro estava meio ruim. Se alguém precisar de alguma coisa de carro, fala ali com o Dani, que ele é o cara. E aí ele me contando a história dele. Cara, uma história cheia de... Dá um livro... cheio de batalhas, de altos e baixos, de coisas que deram errada, e aí ele se levantou, e aí dava errado de novo, se levantou. E eu falei, meu Deus! E aí ele me falou uma coisa que agora veio no coração, ele falou, Juca, Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve na minha caminhada. As pessoas às vezes se faziam de coitadinho, mas eu sabia que Deus estava na minha caminhada, não é, Dani? A gente não teve essa conversa. Uma coisa é você saber que Deus está contigo, de forma teórica. Outra coisa é no pior perrengue da tua vida você falar, eu sei que o Senhor está comigo. Essa é a palavra revelada em nós, essa é a palavra encarnada em nós. É saber que Deus não é só Pai daqueles outros, ou do pastor, ou de outras pessoas ao meu redor. Deus é meu Pai. Ainda que me falte tudo, eu tenho o seu nome, sou parte da sua família. Meu Deus! Olha o que Romanos 8 vai falar. O pessoal do louvor já pode se preparar aí. Romanos 8, do 15 ao 17. Tá ali, Tuca? Fala assim, pois vocês não receberam. Gente, recebemos. Ninguém comprou, ninguém poderia conquistar, ninguém batalhou por isso. A Bíblia vai falar, vocês receberam, tá? Vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas vocês receberam, e aqui está a graça de Deus, aqui está o favor de Deus. Foi o que eu falei, Deus quer pais glorificados, mães glorificadas, famílias glorificadas, mas não é nada que a gente faça, não é na força do nosso braço. Ele fala, vocês receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Eu amo isso. Por meio do qual nós também chamamos Abba Pai. Então o que ele está ensinando? O Espírito de Deus agora habita dentro de você. Ele não é um espírito de escravidão, mas ele é um espírito que te torna filho de Deus por adoção. E aí ele faz você poder fazer um clamor. Ele está falando, teu espírito passa a clamar, Abba Pai. E aí ele continua, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É no teu espírito que tem que estar essa verdade, Alê. Tá na nossa mente é bom. Tatuar pode até ser legal, né? Tem gente que tatua, eu sou filho de Deus. Mas ele está falando, o Espírito testemunha, ele confirma, ele imprime como uma certeza inabalável que somos filhos de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Ele está falando, o Espírito Santo dentro de você, ele coloca essa certeza. Não há dúvida que sou filho de Deus. Não há dúvida que Deus é meu Pai. Não há dúvida que sou parte da sua família. E aí a história ainda é melhor, porque fala, e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu queria que essa fosse minha profissão, ser herdeiro. Não é? Mas ele está falando, quando você entra na família de Deus, você se torna herdeiro de Deus. Você se torna co-herdeiro de Cristo. Tudo que há nele,
Foi por isso que eu falei, às vezes a gente está orando pelo Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Jeová Shalom, mas se Ele é teu Pai, tudo isso está no pacote. Tudo isso é nossa herança, amém, Deus? Tudo isso é nosso por direito. Você chega, Pai, essa é a nossa herança, que a tua paz me cubra, que a tua alegria me cubra. E aí ele fala, se de fato sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Eu oro para que nessa noite caia sobre nós esse espírito de adoção, amém? Essa certeza inabalável, o selo do Espírito no nosso interior, de que Deus é o nosso Pai, de que somos parte da família de Deus. E isso é mais impressionante. Adri, isso que Jesus fez bagunçou um pouco os religiosos. Ele falou, ao falar de Deus, gente, para pensar, naquela época eles eram super, ultra reverentes, ultra religiosos. E Jesus começa a falar de Deus, falar, Ele é o meu Abba. Isso era revolucionário, isso era quase ofensivo. Teve uma hora que Jesus foi ofensivo mesmo. Ele falou, olha, o pai de vocês é o diabo, porque vocês vivem mentindo, vocês não aceitam aquele que veio de Deus. Mas quando Deus falava de Jesus, quando Jesus falava de Deus, ele falava, ele é Abba. E Abba, em hebraico, pra gente seria quase como falar paizinho, né? O Tim, né, uma coisa, sei lá, hoje eu falo meu pai, e aí pai, beleza e tal, mas o Tim, quando ele me chama, ele chama papai, papai. Aí ele tá falando assim, papai, às vezes. Era assim que Jesus estava falando. Ele falou, tu é o meu Abba. Ele é Deus Pai, Ele é Senhor do Universo. A gente deve temor, tremor, reverência a Ele, com certeza. Mas Jesus também nos ensinou, eu tenho acesso como uma criança que fala para o seu pai, paizinho, papai. O Criador do Universo, aquele que pode todas as coisas, aquele que os demônios tremem diante dele, aquele que, se você ler a Bíblia, fala que ele derrota Satanás, que atazina as nossas vidas com apenas o sopro da sua boca. Não dá nem para o cheiro a batalha. Ele está falando, você pode virar para ele e chamá-lo de Abba, chamá-lo de pai, chamá-lo de paizinho. Amém. Vamos orar, pessoal? Davidson, pode ajustar ali as luzes. Senhor, eu quero entrar em tua presença. Entrar não, porque já estamos, mas te pedir, sela essa palavra no nosso interior. Sela essas verdades no nosso interior, meu Deus. Não apenas um conhecimento teórico, não apenas uma informação, não apenas, Pai, conteúdo que entrou na nossa mente e a gente armazenou, mas eu te peço uma revelação profunda. Deus é nosso Pai. Deus é o nosso Abba, somos parte de sua família, fomos adotados, seu Espírito nos adotou. E João vai falar assim, olha, sabe por que nós podemos amar a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Você sabe como funciona a adoção, não é a criança que escolhe o pai, mas é o pai que escolhe a criança a ser adotada. Da mesma forma conosco, por mais que você ache que você o ama, que você está correndo atrás dele, Deus estendeu seus braços de amor sobre nós. É Ele que nos adota. É Ele que fala, vem para minha família, vem fazer parte da minha história, vem para perto. Aleluia. A Bíblia fala, Ele nos deu um Espírito ao qual clamamos, Abba, Pai. Senhor, nessa noite eu te peço que não haja nenhuma pessoa aqui, e oro também por aquelas que estão assistindo, que fique sem essa convicção de que Deus é o nosso Pai, de que Deus é o nosso Abba. Como é que eu faço para entrar nessa família? Você se arrepende dos seus pecados, você reconhece Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí a Bíblia fala que você já não é mais criatura apenas, mas filho e filha de Deus nessa família. Aleluia. Quero te convidar a ficar de pé no teu lugar. A gente vai fazer mais uma adoração para encerrar essa noite. E o que eu mais quero, Senhor, e o que eu te peço, meu Pai, que enquanto adoramos, que enquanto falamos de Ti, Pai, que enquanto te damos louvor, Pai, que essa certeza invada o nosso coração. Alguns de vocês, você vai se sentir quebrantado, com vontade de chorar. Você vai se sentir abraçado como nunca se sentiu antes. Você vai se sentir envolto em tamanho amor, porque esse é o espírito de adoção. Esse é o amor do Pai quando Ele vem sobre nós. Aleluia. Vamos adorá-lo.